Parece que enquanto estava na farra, estava achando bom, não era? Parou, achou ruim. Reclamou. Pessoal, vocês estão sentindo frio aí? Está tranquilo aí? Vocês estão mesmo de baixo aí, não é? Aleluia. Quer fecha, meu filho? Agora bota o braço. Aleluia. Essa fase da gente ainda vai chegar, né, amor? Isso é tão emocionante. Assustador e emocionante. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, amém? Eita, que alegria, que dia maravilhoso foi esse que o Senhor preparou para nós, amém? E estarmos aqui hoje à noite reunidos para celebrarmos, para cultuarmos a Ele. Aleluia. Essa deve ser a sua motivação, querido, quando você chega aqui. É tudo para Ele, amém? Tudo isso aqui é para Ele. Aleluia. Aleluia. Nós temos um Pai bondoso, um Pai amoroso que tem cuidado de nós. Amém? Aleluia. Então que a sua expectativa nessa noite esteja totalmente voltada para Ele. Hoje à noite eu sou só um instrumento dEle. Amém? Mas tudo isso é dEle, é por Ele, é para Ele. Aleluia. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, eu te dou graças pela Tua palavra que vai ser ministrada hoje à noite. Eu te dou graças pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa casa. Obrigada, Espírito Santo. Tu és o Espírito da sabedoria, o Espírito da verdade, que nos conduz em toda a verdade. Obrigada pela Sua palavra hoje à noite. Obrigada pelo coração de cada filho Teu, como aquela boa terra, que produz a 30, a 60 e a 100 por um. As sementes dessa noite, elas vão germinar, Senhor, e elas vão produzir frutos. Obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão, pela oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Hoje à noite nós vamos caminhar um pouco aqui na palavra. Eu quero que você fique bastante atento. Amém? Eu ainda não sei o teor da palavra, se ela é de ensino, se é... Você vai vendo aí. Amém? Ela vai sendo derramada aí, você vai pegando. Aleluia. E eu quero começar falando para você. Eu sempre digo para as meninas, eu nunca trago algo de novo, querida. Eu sempre trago algo daquilo que o Senhor sempre tem ministrado ao meu coração. E hoje eu quero falar para você a respeito de entendermos o nosso lugar em Deus. Sabia que você tem um lugar no Pai? E hoje à noite é noite de você entender o seu lugar em Deus. Porque quando nós entendemos, aliás, quando nós não entendemos a nossa identidade em Deus, nós não temos a capacidade de produzir vida. Se eu não entendo quem eu sou em Deus, se eu não entendo a minha identidade, eu não tenho capacidade de produzir vida, eu não tenho capacidade de levar a vida de Deus para outras pessoas. Por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu sempre digo, cada um dá o que tem. Então, se eu não conheço a minha identidade em Deus, logo, o que é que eu vou dar a alguém? O que é que de Deus eu posso apresentar a alguém se eu mesma não sei quem eu sou nele? Entenda, é a mesma coisa, né, daquelas uvas que a gente compra no supermercado sem semente. Elas foram produzidas de uma forma diferente, criadas em laboratório, para não produzirem sementes. Aí você olha, parece uma uva, tem cor de uva, tem sabor de uva, mas não tem semente. Ou seja, ela não tem a capacidade de produzir vida. Ela não tem capacidade de produzir outras uvas.
Ela tem cara de uva, mas não produz vida. Porque a uva mesmo, ela precisa produzir vida. Ela tem as sementinhas lá para ela produzir vida. Amém? Então, quando nós não entendemos a nossa identidade em Deus, a gente vai produzir o quê? A gente vai dar o quê? Está entendendo, querido? Nós vamos caminhar hoje à noite num texto muito conhecido. Todo mundo conhece esse texto e todo mundo conhece uma abordagem desse texto. Lucas, lá no capítulo 15, a partir do versículo 11, fala a respeito da parábola do filho pródigo, do filho perdido. E para a gente ir adiantando, querido, eu vou logo começar a ler aqui o texto, porque eu vou ler toda a parábola, ok? Lucas 15, 11 diz: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Aleluia. Aquele texto que você já conhece muito, que a gente fala até na salinha das crianças. Esse texto muito conhecido. E a gente sempre foca no filho pródigo, né? Esse filho que quis levar uma vida independente, que desperdiçou tudo aquilo que o pai tinha lhe dado, que começou a passar necessidade porque ele quis viver uma vida independente do pai. Ele se afastou, quis viver por conta própria. Mas teve um dia que quando ele começou a passar necessidade, ele caiu em si. A palavra diz: ele caiu em si. E ele decidiu no coração dele: não, eu vou voltar. E ele fez o caminho de volta.
E caminho de volta, querida, é um caminho onde você se arrepende dos seus malfeitos, dos seus maus caminhos, dos pontos onde você caiu, onde você se desviou e você volta. Isso é fazer um caminho de volta. É reconhecer, assumir que errou, se arrepender. Porque não adianta simplesmente você ter a consciência de que fez as coisas erradas, mas não haver arrependimento. É necessário que haja arrependimento. E quem se arrepende demonstra arrependimento. Quem se arrepende comporta-se como realmente está arrependido. Fazendo o quê? Reconhecendo os erros e voltando atrás aonde ele errou, com quem ele pecou, o que ele fez. Ele volta atrás se arrependendo. Ele não se faz de doido. Veja, o filho pródigo, ele não se fez de doido. Tanto é que ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, eu pequei contra ti. Eu quero ficar pelo menos na condição de servo. Deixa pelo menos eu trabalhar aqui, porque ele entendia, rapaz, fiz besteira, gastei o dinheiro do meu pai todinho, eu pequei contra ele, eu desonrei ele. Então ele não se fez de doido, ele simplesmente não apareceu. Ai pai, apareci, estou aqui. Beleza? Não. Ele veio com uma atitude de humilhação, se rendendo e reconhecendo que aquilo que ele havia feito era errado. E a palavra diz que o pai se encheu de compaixão e recebeu aquele filho com alegria, restituindo ele à posição que era dele desde o início. Foi ele que inventou de se afastar, de ir para longe, de querer trilhar o próprio caminho, de ser independente. E, queridos, um caminho de independência de Deus, ele é só frustração. Ele é um caminho de morte. Um caminho de independência de Deus é caminho de morte. Você vai morrer. Mas esse filho entendeu, reconheceu e voltou. Fez o caminho de volta, o caminho correto. Aleluia. Então quando a gente comete erro, a gente não pode simplesmente se fazer de doido e fingir que nada aconteceu, amém? Não se finja de doido. Não faça isso. Existem testemunhas tanto no reino dos céus como na terra do que aquilo que você fez, você precisa voltar atrás e se arrepender. Sim. Ah, mas eu sou crente. É crente mesmo que tem que se arrepender, homem. Aí é que você tem que se arrepender mesmo, porque tu é crente. Amém. A gente pensa, não, é só o ímpio, né, que precisa se arrepender de ser mal. Não. Pisou na bola. Fez errado. Reconhece, não se faz de doido. Amém. Aleluia. Isso é caminho de volta. Aleluia. Aleluia. Voltou para a dependência do Pai, em humildade. Mas aí hoje à noite eu quero destacar esse filho mais velho. O filho mais velho, queridos, ele tinha características bem conhecidas. Ele não conhecia a sua identidade no pai. Sabia que ele não sabia quem ele era no pai. E a gente vai caminhar aqui hoje à noite e você vai ver algumas características desse filho. A primeira característica desse filho é que ele tinha um coração de escravo. Lembra que ele falou, eu trabalhei como um escravo. Foi o pai que escravizou ele? Não, para o pai ele sempre foi filho. Mas a atitude dele era de escravo. Então ele tinha esse coração de escravo. Então ele se comportava como um servo, não como um filho. Ah, querido, nós somos filhos. Nós não somos escravos. Então precisamos conhecer essa nossa identidade no Abba, amém? Aleluia. Outra característica desse filho, ele não conhecia o amor do pai. Tanto tempo convivendo, vivendo anos com o pai, mas não conhecia seu amor. Ele tinha um relacionamento distante do pai. Tanto é que ele não teve confiança
de chegar para o pai e perguntar o que estava acontecendo. Ele foi a quem, gente? Ele foi a um servo. Ele não tinha confiança de se aproximar do pai. Ele não conhecia o amor do pai. E aí ele vai para um servo e pergunta o que está acontecendo. Para quem ele deveria fazer essa pergunta, gente? Para o pai. Pai, o que está acontecendo? Não. Ele ficou do lado de fora. Não quis nem entrar. Ele tinha um relacionamento distante. Não conseguia entender o amor incondicional do pai para com o irmão mais novo. Ele não conseguia entender aquilo. Como é que pode? Como é que pode esse filho que saiu daqui e desperdiçou tudo que o senhor tinha? Como é que o senhor pode amar um cidadão assim? Outra característica desse filho, ele tem uma justiça própria muito grande. Ah, justiça própria, queridos. Ele se chateia com o pai, pois considera que ele estava premiando o mau comportamento do seu irmão, enquanto que ele trabalhava e não recebia reconhecimento para todo o serviço e obediência de anos. Esse era o ponto de vista dele. Alguém que tem em si esse comportamento de justiça própria, querido, ele não consegue entender a graça sendo estendida para outra pessoa. O que alcançou aquele filho mais novo, o filho pródigo, foi a graça do pai. Amém? Então, alguém com alto senso de justiça própria não confia na justiça de Deus. Sabia disso? Quando a gente tem esse senso de justiça própria muito elevado, significa que você não considera a justiça de Deus e tende a querer fazer justiça com as próprias mãos. Você se torna o Senhor ou a Senhora Justiça. E quem tem esse senso de justiça própria tem uma tendência a se comparar. Fica se avaliando o tempo todo e avaliando as pessoas ao redor. E na primeira oportunidade, pá! Pensa assim. E eu digo isso porque eu era essa pessoa, eu era desse jeito, com esse senso exacerbado de justiça própria, onde eu olhava para as pessoas e dizia, eu consigo, por que fulano não consegue? Bom, se eu posso, por que fulano não pode? Isso é ter senso de justiça própria, onde você começa a se comparar, se avaliar e avaliar os outros. E você está pensando, cara, eu posso, eu consigo, sou o bichão, sou a bichona. E aí fulano não pode, por quê? É porque não presta. É porque é safado mesmo, sem vergonha, sem futuro. Isso é senso de justiça própria, queridos. E se você se comporta desse jeito, você não está confiando na justiça de Deus. Porque Ele é a nossa justiça. E a justiça dele é perfeita. Ela não é humana. Ela não é com os conceitos que nós temos. O padrão de Deus é diferente do nosso. E esse filho era assim. E ficava, meu pai, né, eu estou aqui trabalhando, me esforçando. E aí ele premia o safado que gastou o dinheiro dele todinho. Isso é senso de justiça própria, querido. Vamos caminhando. Aleluia. Outra característica do filho, ele é mal agradecido. Ao invés de dar graças pelo que o pai já lhe tinha dado, ele se queixava do que não havia recebido. Eita. Quantas vezes, queridos, não abrimos a boca e murmuramos, reclamando daquilo exatamente que nós não temos, mas não abrimos a boca para levantar ações de graças por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Sabe, o seu amor nos alcançou, a sua graça nos alcançou.
Sabe, Ele o tempo todo nos favorece. Precisamos aprender a ser gratos. E não estar abrindo a boca para reclamar. Ai, e eu ainda não tenho isso. E ai, por quê? E por que isso? E por que aquilo? Não. Sabe, acalma o teu coração e confia. Porque o Pai, Ele sabe muito bem gratificar os seus filhos. Isso é de graça, querida, é porque Ele ama. Aleluia. Então não podemos ser mal agradecidos com o nosso Abba. Devemos abrir a nossa boca sempre em ações de graças a Ele, por tudo aquilo que Ele já fez. Aleluia, agradeça a Ele. Aleluia. Esse filho mais velho é também um cobrador de dívidas. Ele guardava um registro do que o seu pai lhe devia depois de tantos anos de serviço. Eu trabalhei tantos anos de serviço, o senhor não me deu nunca, não me deu nem um cabrito. Ele tinha um registro do que considerava que o pai devia a ele. Quantas vezes a gente pensa que Deus está nos devendo alguma coisa porque nós estamos servindo o seu reino? Ah, Deus me deve. Deus me deve por causa de todas as provas e tribulações que eu já passei por amor dele. Deus me deve porque eu passo por tanta coisa em nome dele, então ele me deve. Não, querido, Deus não lhe deve absolutamente nada. Ele te deu o dom da vida. Deus não nos deve absolutamente nada, porque Ele entregou por nós o seu Filho unigênito, Jesus, para que nós tivéssemos vida, e a palavra diz, e vida em abundância. Ele não nos deve nada. Então nunca chegue para Deus com esse tipo de comportamento. Deus me deve, porque eu passei por isso, isso, isso. Então Deus me deve. Não, Deus não te deve nada. Acontece, queridos. Às vezes nos comportamos assim. Achamos que Ele nos deve. Ah, Senhor, o Senhor tem que me fazer milionário, porque também, afinal de contas, não. Ele não tem dever de fazer ninguém milionário, não. Ele nos fez prósperos, querido. E Ele nos fez com condições também. Amém? Aleluia. Entenda isso. Aleluia. Esse filho mais velho, ele se compara aos demais. Pensa que o pai ama mais ao seu irmão do que a ele. Mas o amor do pai, querido, você já entende isso? Nós temos ministrado isso aqui. O amor de Deus, ele é o mesmo para todos. O amor dele não é maior e nem menor, querido. É o mesmo amor que ele estendeu a todos. Ele fez todos filhos dele. Todos aqueles que se aproximam dele, ele os faz filhos. Amém? Então, não fique se comparando, nem achando que Deus ama mais fulano do que... Não, porque Deus abençoa mais fulano do que a mim. O que acontece muitas vezes, querido, é que o fulano, ele está mais empenhado, ele está mais próximo, sabe? O fulano, ele se aproxima mais do Senhor, enquanto que de repente você está levando uma vida distante dele e fica reclamando que Deus ama mais os outros. Não, o amor de Deus, ele é o mesmo para todo mundo. Agora, o seu relacionamento com Ele é que vai fazer toda a diferença. Amém? Ai, Deus não me ama. Deus ama mais o fulano. Deus ama mais o ciclano. Porque, afinal de contas... Mas Ele prova o seu amor por nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Outra característica desse filho, ele pensa que o amor do pai está condicionado à boa conduta. Ele pensa que precisa se comportar bem para o pai amar ele e abençoar ele. Aí, voltando a isso que eu acabei de dizer, sabe? Não é uma questão de
de premiar ou de castigar, é questão de relacionamento. Sabe, eu tenho relacionamentos mais próximos e tenho relacionamentos mais distantes. E agora eu falo aos filhos ministeriais. Tem uns que eu só falta botar no colo. É porque não dá. É grande demais, aí não dá. Tem uns que eu só falta botar no colo. Tem outros que já são mais distantes. Aí eu lhe digo, é por minha causa? Não, querido. Eu dou o mesmo acesso a todos vocês. Nós damos o mesmo acesso a todos vocês. É a postura de vocês que vai dizer se eu vou carregar no colo ou se eu vou só ter um relacionamento mais distante. É a postura de vocês. Da mesma forma em relação ao Senhor. Está entendendo? Eu amo de graça, tudinho. Não é porque faz mais ou faz menos, não. Então com Deus também é da mesma forma. Não tem esse negócio. É claro, querido, que quem é mais diligente, é claro que aqueles que buscam intimidade, que buscam o Senhor com afinco, vão ter dele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É simples assim. Só isso. Mike Murdock diz que a busca determina o acesso. Amém? Aleluia. Esse filho crê que precisa servir para ser abençoado. Com a mente de escravo, ele crê que foi criado para servir. E pensa que se não faz, não está cumprindo o seu propósito eterno. E Deus não vai abençoar ele. Veja só que mentalidade de escravo. Não, eu nasci para servir. E se eu não servir, eu não estou cumprindo meu propósito. Se eu não estiver cumprindo meu propósito, logo, Deus não vai me abençoar. Deixa eu lhe dizer. Primeira coisa o primeiro propósito que nós temos em Deus, queridos, é sermos filhos. Quando você tem a mentalidade de escravo, querido, você não se relaciona com o Senhor. Você se relaciona com o serviço o tempo todo. E para adquirir as bênçãos, não entende que o meu relacionamento, o nosso relacionamento com o Abba já é uma bênção. A palavra diz que ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Oh, meu Deus, essa é a condição. Eu não estou dizendo que a gente não deve servir no reino, mas eu estou dizendo que a motivação, ela precisa estar alinhada. Você quer ver uma coisa? Sabe quando a gente entende que a pessoa estava com o coração no serviço e não no Senhor? Tire a pessoa de um cargo para você ver um negócio. Tira ela de um cargo que você vê. Fica endemoniadazinha, até se desvia. Por quê? Porque o coração não estava no Pai. Estava no serviço. E para adquirir as bênçãos que aquele serviço poderia dar a ele. Tanto é, querido, que algumas pessoas elas começam a galgar. Não, eu vou começar, eu quero estar na igreja, daqui a pouco eu quero estar lá no altar, né? Porque quer ser visto. Não entende que qualquer lugar que você servir, e eu digo em qualquer lugar, não somente na igreja, mas na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar, você pode ser uma extensão de Deus na vida das pessoas, você pode ser bênção para a vida das pessoas. Você não precisa de holofotes, você não precisa de fotos para postar nas mídias sociais, de que você está fazendo algo em benefício do reino. Algumas coisas nós fotografamos e postamos porque nós queremos, lógico, mais para frente, ter a possibilidade de conseguir pessoas que apoiam o trabalho, os projetos que a gente tem. Essa é a motivação das fotos. Não é porque a gente quer aparecer, não é porque a gente quer ser muito bonzinho, não. O reino ele se manifesta em qualquer lugar, com luz e sem luz, com foto e sem foto. Você é a extensão. Amém? Aleluia. Então precisamos entender isso. Não é pelo serviço não, querido.
Não é pelo serviço, não. Sabe, não tem aí essa motivação. Que é só serviço, não. Primeiro filhos. Depois a gente serve. Amém? Essa é a sequência correta. Então, se o irmão mais velho, ele realmente conhecesse a sua identidade no pai, se ele não fosse inseguro quanto a isso, ele jamais teria se comportado como se comportou. Ele teria se alegrado com o retorno do irmão mais novo. Quando nós conhecemos a nossa identidade em Deus, queridos, nós não nos sentimos ameaçados, não nos comparamos, não ficamos que, porque ele gosta mais de fulano, né? Não me trata como trata o Beltrano. É acesso, viu, gente? A questão aí é acesso. Você precisa se mover. É porque o fulano lá, ele se move mais do que você. Amém? Então, se esse irmão mais velho ele tivesse entendido isso, ele ia se alegrar junto com o irmão dele. Ele não ia ficar enciumado, ele não ia ficar inseguro, ele não ia ficar chateado, porque aquele irmão estava fazendo o caminho de volta. Ele estava se arrependendo dos maus caminhos dele. Sabe, queridos, eu creio que o Senhor ele vai trazer alguns filhos de volta a esta casa. Alguns daqueles que se desviaram. E eu quero lhe dizer, querido, quando estes filhos voltarem, não fique inseguro, nem enciumado, nem fique zangado. Muito pelo contrário. Fique empolgado. Se alegre. Amém? Se alegre. Porque os nossos irmãos estão voltando para essa casa de paternidade. Essa casa é de paternidade, não de julgamento. Amém, queridos? Aleluia. Da mesma forma eu digo a você, quando um se desviar, não taca-lhe a pedra, não critica. Sabe, não fala mal. Não faz isso, porque tu é canal de bênção e não de maldição. A tua boca tem que sair vida. Entenda a sua identidade no Abba. Não critique. Meu Deus, fulana se desviou, botou uma foto na internet com os peitos pulando para fora. Ocorre. Ora não estou exagerando não, filho. Sabe qual é a nossa postura? Compaixão. Porque alguém que age assim está perdida e precisando de amor. É uma pessoa sem identidade, que está gritando por ajuda. E o que a gente vê é aquilo que a gente está vendo por fora. E aí vem a vontade de julgar. Julgue não. A palavra diz que nós não devemos mais ver ninguém segundo a carne. Do ponto de vista humano. Não é para fazer isso. Amém? Aleluia. Então não fique seguro. Não fique inseguro, querido. Muito pelo contrário. Quando voltarem os filhos desta casa. E vão vir novos filhos também. E aí, querido, vai entrar por aquela porta homossexual, prostituta. Todo tipo de gente vai entrar. E o seu olhar na direção dessa pessoa deve ser compaixão. Não pode ser julgamento, não. Ai, meu Deus, o tamanho da saia daquela menina. Não, querido. Você, anos e anos depois de crente, ainda dá trabalho com roupa? Isso é mais para as meninas, né? Que a gente não vê os meninos com busto de fora, com decote, com saia curta, a gente não vê. Se vê, tá, né? Eu vou conversar, vou trabalhar a identidade dessa pessoa. Né? Amém. Não julgue, acolha, ame, receba bem. Essa é uma casa de paternidade, eu repito. Então tenha os braços, seja você uma extensão dos braços do Pai na direção dessas pessoas. Amém? Aleluia. Quando nós compreendemos o nosso lugar em Deus, a gente não vai viver comparando aos demais, nem inseguros quanto ao funcionamento de um ou de outro no corpo de Cristo.
Não vamos ficar inseguros quando o irmão mais novo tem uma fluência maior em algum dom, ou a forma como Deus o usa. Você tem 300 anos de crente e não flui nos dons, querido. Então também não fique enciumado, porque aquele que tem 1 ano já está pegando fogo por todo lado. É a busca quem determina o acesso. Deus não tem filhos prediletos, não tem. A diferença é o acesso, é a busca. Amém? Então não fique inseguro, querido, quando alguém estiver fluindo. Vixe, fulano tem pouco tempo de crente, já está fluindo, já está não sei o que. Ah, meu Deus do céu. Não, querido, vai tu buscar o Senhor. Sabe, não faz que nem Pedro. Jesus, e quanto a esse? Falando a respeito de João, que Jesus estava dizendo a ele, olha, tu vai, sinalizando como é que ia ser a morte dele. Olha, vai chegar um momento que você não vai andar mais para onde você quer. E ele falando. E ele olhou para João e disse, e quanto a este? Tipo assim, só eu, e aí, como é que fica? Quer dizer, que eu vou morrer, e aí, e tal, e esse aí como é que fica? Ele disse, não lhe interessa. Resumindo, né, no português bem dizido, ele estava dizendo, não lhe interessa. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, ele vai ficar. Não lhe interessa. Aí você também não olha para os outros e diz assim, quanto a este? Né? Quando a pastora pega você, puxa suas orelhas, você faz, e fulano? E fulano não é da sua conta. Não é da sua conta, fulano. Amém? Se preocupe com você nesse momento. Porque se eu estou chegando junto de você, é porque eu estou precisando trabalhar primeiro você. Fulano, a gente trabalha depois. Amém? Isso é o que, querida? Está se comparando, está se preocupando. Não, querida. Tome conta da sua vida. Jesus estava dizendo com Pedro, tome conta da sua vida. Amém? Aleluia, continue amando. Amém? Você não chegou na estatura de varão perfeito que eu saiba? Ninguém chegou. Estamos todos caminhando. Andressa está achando. Só veja a trilha sonora dela ali. Aleluia. Muitas vezes, querido, por causa das nossas opiniões, por causa dos nossos achismos, nós deixamos de receber algo da parte de Deus, porque menosprezamos o agente que Deus está usando. Está entendendo? Você fica querendo escolher de onde você vai receber. Esse bicho está ligado, tá? Tá ligando ele aí. Já eu passo. A gente fica querendo escolher. E deixa eu lhe dizer, querido, quando você age desse jeito, você está bloqueando a via de milagres. A oportunidade para se desenvolver e aprender. Porque no corpo nós aprendemos uns com os outros. Cada pessoa tem dentro de si algo da parte de Deus que pode compartilhar com você e te alcançar. Então não menospreze. Não menospreze. Porque você acha que já caminhou muito? É que aquela pessoa caminhou pouco, então nada ela pode te acrescentar. Não faça isso. Você está bloqueando a via da bênção, de um canal de milagres para a sua vida. Sabe, querido, teve um tempo na minha vida que eu comia essa corda. Tinha feito centro de treinamento. Ah, estava me achando. Você que está fazendo centro de treinamento, cuidado. Se examine. Porque eu converso, eu estou sabendo. Eu estou sabendo. Fulano não sabe nada, não. Que? Mas mesmo negócio desse, não sabe de nada.
Eu lembro que algum tempo atrás, quando a gente se aventurou trabalhando com rádio, né? Aleluia. Eu lembro que tinha um rapaz que estava lá no estúdio, eu ia entrar para fazer o programa e ele estava saindo. E ele era de uma denominação pentecostal. Ele era um colega meu de infância. Eu conheci ele assim quando ele era bem pequenininho, mas ele morava lá em Natal. Aí veio bater aqui em Caicó. E aí ele, com uma pinta muito religiosa, gente. E eu era bem resistente em relação a esse tipo de comportamento, porque eu já fui dessa igreja também, né? Então tem todo um trejeito. Eu julgava esse trejeito, mas eu já fui daquele jeito, né? Beleza. E aí o irmãozinho olhou para mim com aquele olhar profético. É isso que eu te digo, né? Eles botam mais o eis que eu te digo. E aí eu fiquei olhando para ele e ele disse, olha, e você vai ler texto tal. E falando lá. E eu, com a minha cara incrédula, olhando assim, como quem diz, eu estou sabendo, tu sabe de quê? Né? Quando ele saiu, o que eu fiz? Rapaz, eu vou ler o texto, né? Só para ver mesmo a besteira que ele mandou eu ler aqui. Quando eu abri o texto que eu li, eu murchei. Porque era uma palavra da parte de Deus para mim. Naquela época, se encaixou perfeitamente. E eu me arrependi. Senhor, me perdoe. Que vergonha, Pai. Que vergonha. Eu me achando aqui, eu não quis receber o que o rapaz tinha para compartilhar comigo. Porque eu me bloqueei por causa do jeito dele. Porque a gente às vezes quer escolher de quem que a gente vai ouvir. De quem que a gente vai receber? Não, eu só recebo se for de fulano e de ciclano. Se for de Beltrano, eu não recebo. O que Beltrano pode me dar? Quem é Beltrano para me dizer alguma coisa? Beltrano é um agente de Deus que ele está usando para alcançar a tua vida. E se você deixar de besteira e abrir o seu coração, Deus vai derramar algo na sua vida. Amém, queridos? Porque isso é corpo, isso é um movimento do corpo, amém? Aleluia! É um curando o outro, é um tratando o outro, é um contribuindo com o outro. Não fique só pensando que é só os pastores que têm algo para compartilhar para vocês, não. Cada um de vocês tem algo em potencial para compartilhar com o seu irmão. Queridos, às vezes até uma criança de colo, como essas que estão aqui, elas podem nos fazer refletir algo da parte de Deus. Está entendendo, querido? Então não menospreze. Não menospreze os pequenos. Não menospreze os que são diferentes do jeito que você gostaria que fosse, porque você tem uma forma e queria que todo mundo fosse igual à sua forma. Não vai ser. Porque eu vou lhe dizer, querido, no nosso corpo físico, nós temos vários membros, e cada um tem uma função, e cada um é diferente. O nariz é para cheirar e ele tem um jeito, a orelha é para ouvir, ela tem um jeito. A orelha não é igual ao nariz, senão ela não ia ouvir, ela ia cheirar também, cheirar pelas laterais. Está entendendo? Deus nos fez com mãos para alcançarmos, para pegarmos as coisas. Não foi os pés é para pisar. Já pensou se fosse o contrário, a gente ia andar de cabeça para baixo. Cada um tem uma função. A gente precisa compreender essas coisas e não ficar escolhendo. Sabe, Deus, ele é estratégico. Eu vou ler aquele texto para você, 2 Coríntios 5,16. E aí você pode preparar aí, Ítalo. Se você não entende isso, querido, você sai perdendo. Cada pessoa tem algo dentro de si da parte de Deus para compartilhar. Então seja sabido. Não resista, não julgue, apenas escute. Se não bater, querido, amém. Mas e se bater?
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 diz: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Amém? Não olhe as pessoas segundo a carne, as perceba espiritualmente, porque nós somos espirituais. Aleluia. Eu quero passar, se for possível, um videozinho para exemplificar. Achei uma coisa bem interessante. Ele não é dublado, é legendado, então presta atenção, apaga essa luz aqui que fica mais fácil do pessoal visualizar melhor. Observe, é curtinho. Faz parte da ministração. A ministração não acabou, amém? Isso aqui não significa que a ministração encerrou, não. Significa que ela continua. Tem áudio. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Ele disse que vai encontrar com Deus. Don't be late. Essa mulher é uma moradora de rua. Thank you. You're welcome. You're like, no. Here you go. Thank you. Yellow broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? A mãe perguntando se ele encontrou com Deus. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Disse que era uma mulher que tinha o sorriso mais lindo que ele já tinha visto. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. A outra perguntou, por que você veio tão alegre, né? Eu acabei de comer bolinhos com Deus lá no parque. E ele é mais jovem do que eu esperava. Então, veja só, queridos. Que coisa interessante, né? Eu achei esse vídeo tão interessante. Ele saiu de casa dizendo, eu vou encontrar com Deus. Né? E é interessante porque ele foi um agente de Deus na vida dessa mulher. E para essa mulher, ela foi um agente de Deus para ele. Ele disse, eu conheci Deus, ele era uma mulher com o sorriso mais lindo que eu já vi. É uma coisa tão simples, né? Mas é isso que eu estou lhe dizendo. Sabe, Jesus, ele é simples. E ele pode te usar de maneira simples para alcançar as pessoas. Eu lembro de uma história que eu li há algum tempo atrás, era um conto, falava a respeito de uma cidade grande, numa região longínqua, é aqueles contos, sabe, que a pessoa encontra às vezes na internet, e falava de um garotinho, estava fazendo muito frio nesse dia, e ele para em frente a uma vitrine de sapatos, e ele estava descalço, passando frio. E aí chega uma senhora, vê aquele menininho ali e diz, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jamie. Ele disse, o que você está fazendo aqui parado? Eu estava orando, pedindo a Deus por um par de sapatos. E ela olha para ele, pega ele pela mão, leva ele até dentro da loja e diz, bom dia, esse menininho aqui é meu amigo, o nome dele é Jamie. Eu quero que o senhor separe aí os pares de sapato e ele vai selecionar aquele que ele mais gostar. Mas antes disso,
o senhor traga para mim uma bacia e uma toalha. E ela, no canto reservado, sentou ele, lavou os pezinhos dele, porque estavam sujos, enxugou, e aí colocou um par de sapatos no pezinho dele. E ele ficou tão alegre e tão emocionado, ele com lágrimas nos olhos diz: a senhora é a esposa de Deus? São coisas simples, queridos, mas nós podemos ser esses agentes. Amém? Deus, ele é simples, e a gente pode, em coisas simples, alcançar as pessoas. Às vezes nós só queremos o extravagante, o extraordinário. A gente foi para aquele abrigo alguns domingos atrás, e tudo que a gente podia fazer por aquelas pessoas, porque assim, eles já estão num estágio, às vezes, de que eles não estão nem mais conscientes. Então, tudo que a gente podia fazer por eles era amar eles e dar atenção a eles. Isso é um amor ágape, amor desprendido, que não espera absolutamente nada em troca, que não fica cobrando absolutamente nada. É assim que nós devemos nos comportar. Então, se você entender, querido, qual é a sua participação no reino, quem você é em Deus, você vai se comportar da maneira correta, com alegria, pelo irmão mais novo voltando. Amém? Aleluia! Não vai estar se comparando. O filho mais novo, ele entendeu, havia vida na casa do pai, com os irmãos. Então, ele queria voltar. Porque, queridos, não há vida fora do corpo. Então, ele fez o caminho de volta, ele voltou, não há vida fora do corpo. Você quer ver o que acontece, querido? Arranca um dedo, seja amputado um dedo, deixa ele fora para ver o que acontece. O que vai acontecer? Ele vai apodrecer, ele vai morrer. Por quê? Porque a vida está no corpo. Então não podemos andar isolados, nos afastando, porque a vida está no corpo. Se você se afasta, se aparta, você morre. Aleluia. Então nós precisamos entender essa verdade, querido. Nosso principal lugar é ser filho. E é o convívio e a comunhão que nos edifica e nos fortalece. E eu quero ler para você um texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então não é todo mundo que vai pregar, não é todo mundo que vai cantar, não é todo mundo que vai ser tia do departamento infantil, não é todo mundo que vai ser professor do centro de treinamento, não é todo mundo que vai servir no diaconato. Não é, queridos. Cada um tem uma participação no reino. Entenda o seu lugar. Não se compare. Sabe, não fique inseguro. Cada um fica no lugar que foi chamado. E sabe o que é que acontece? Vai haver o ajuste do corpo. O corpo ajustado e crescendo da forma correta. Amém? Então nós precisamos entender isso, para crescermos como pessoas, como filhos, e fazer com que o movimento do reino ele seja acrescido. Amém? Esse movimento do reino somos nós quem fazemos, principalmente quando nós entendemos. Lembra que eu disse no começo? Quando eu não entendo o que eu sou, o que é que eu vou dar? Precisamos entender o nosso lugar. Então não se compare, não se preocupe. Sabe, tem gente que fica comparando pelos outros também. Só estou comparando, não, porque fulano ministra desse jeito, ciclano ministra de outro jeito. Eu gosto mais do jeito que fulano ministra do que gosto do jeito que... Não, querido, cada um tem um jeito. Amém? E não tem jeito de você querer mudar, porque, glória a Deus, Deus nos deu personalidades diferentes. Então,
Tem uns que vão falar bem assim. Amém, irmãos. Aleluia. Tal, né? E tem outros que vão falar assim. Tem uns que é 110 e tem uns que é 220. Tá entendendo? Aí cada um tem o seu jeito. Eu, quando ministro louvor, eu sou doida, eu sou extravagante, né? É o meu jeito. Não tem no mundo quem me faça ministrar o louvor assim. Tudo é pra tua glória, tudo é pra teu nome. Não consigo. Não consigo, eu tenho nem que estar. Tens preeminência em tudo que... Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar, não consigo. Tem gente que consegue pregado atrás desse negócio aqui. Eu não consigo. Eu tenho que estar andando. A minha irmã falando, né? Disse, você anda muito, né? Quando está pregando. Mas isso é bom, porque o povo não dorme. Pode ser. Né? Eu não tinha pensado nisso. Mas, enfim. Né? Eu nunca fiz como tática, né? Ah, meu Deus. Cada um vai ter o jeito. Tem uns que são mais mansos. Ah. Tem uns que tem mais ousadia, tem uns que tem menos. E aí não fica comparando, querido, mas receba cada um no seu jeitinho. Está compartilhando algo do corpo, amém? Algo da parte de Deus para te alcançar. Não é porque não dança, não pula, né? Se der um dia que der uma unção e ele começar a pular, feito um boi selvagem, amém, aleluia, unção. Tem uns que na adoração se jogam no chão, se deita, fica lá. Se possível, deixa o culto todinho lá. Deixa. É o jeito. Cada um tem um jeito. Tem uns que parecem uns dois de paus. Parece que está travado. Né? Eu oro para que esses destravem mais um pouquinho. Pelo menos para levantar as mãos. Aleluia, é bom. Amém. Mas eu entendo, cada um tem um jeito. Aleluia. E a gente precisa ser corpo, querido. Isso é tão bom, entender essas coisas. A gente cresce, amadurece. Ninguém é igual, ninguém vai agir do mesmo jeito. Aleluia. Eu me movo mais no profético, meu marido se move mais no ensino. Mas tem dia que eu me movo no ensino e ele se move no profético. E aí? É Deus, meu filho. Amém. Nós temos a nossa identidade, sim. Deus, Ele vai nos mover do nosso jeito. Aleluia. Tem dia que Ele tira da zona de conforto e a gente se move. Amém. Eu achei interessante, eu estava conversando com o Mateus esses dias, ele lá em casa, que eu já disse a vocês. Eu estou querendo esse menino. Tá certo que ele vive lá em casa. E ele vive lá em casa, querida, é porque... Não é porque simplesmente a gente dá acesso, não, a gente dá acesso a qualquer um de vocês para estar lá em casa. Amém? A gente dá acesso a qualquer um, é porque ele gosta de estar lá com a gente. Na medida do tempo que ele está disponível também, né? Agora o bichinho está na faculdade de nutrição dele, nosso futuro nutricionista. Aleluia. E aí eu achei interessante, porque eu tenho um jeito de me mover, querido, na unção. Na maioria das vezes eu não estou tintindo nada. Você fica pensando assim, como será que a pastora fica, né? Quando passa uma... Geralmente, querido, eu não estou tintindo nada. Minha irmã não estou pegando fogo. Eu não estou pegando fogo. Eu não estou tintindo nada. Vem as impressões, vem o comando e eu vou e faço. E nem sempre Deus faz assim, peraí, tu vai ali, tu vai pegar assim, vai colocar a mão assada, vai dizer palavra tal e tal. Não é desse jeito comigo. Ele não me adianta o negócio, não. Ele faz assim, vai! Aí quando é no meio do caminho eu vou, e ele já vai fazendo, pronto. Já com o Mateus ele começa. Tem alguém com dor de cabeça, ele começa a sentir, né? Alguma coisa na cabeça, nem que seja um foguinho na cabeça, alguma coisa já está sentindo. Uma dor nas costas, ele começa a sentir. É a forma como Deus usa ele. E às vezes já vem o negócio completo também, né? Já vem a palavra de conhecimento vem, tal. É diferente, querido.
Deus, Ele não vai te usar do mesmo jeito que o outro, entenda isso. Cada um, ele tem um jeitinho particular de lidar. Amém? Aleluia. É desse jeito. Às vezes fica pensando que Deus se move do mesmo jeito. Não, é assim, é assado, não sei o quê. A gente estuda no centro de treinamento, a gente conhece muitas coisas no centro de treinamento. Agora, na prática, querido, nem sempre é tudo do mesmo jeito, não. Eu lembro que alguns bons anos atrás, cadê Misha? Tá lá fora, tá, bichinha? A bichinha tá lá fora com o bebê. Eu lembro que alguns anos atrás, quando a gente estava... Já tinha encerrado o centro de treinamento. E eu estava... Quando a gente está logo recente do centro de treinamento, a gente está com uma pipoca, né? E aí a gente estava aprendendo a respeito de ser guiado pelo Espírito. E a orar... Teve um dia que os pastores colocaram a gente para orar uns pelos outros. E aí eu peguei quem? Peguei Misha. Fui orar por Misha. Misha era recém-chegada. Bem no começo, Andressa, meu Deus do céu, era uma menina chegando lá na igreja. Bem no comecinho, e eu comecei a orar por ela. E eu comecei a falar, e na oração, tal, e foi saindo coisas da vida dela que eu não sabia. Eu simplesmente abri a boca, querido. E estava lá. Ela olhou para mim. Amém, obrigada. Ela ficou tão animada, tão feliz, porque as coisas que eu estava dizendo faziam parte da vida dela, mas eu não sabia. Sabe? E é assim. Às vezes a gente fica pensando, como será que Deus vai me usar? Ele vai me dar toda a informação, vai me dizer como eu vou fazer. Não, queridos, às vezes é só uma impressão. E as coisas, quando Deus compartilha comigo, pelo menos elas são muito rápidas. Então eu me movo rapidamente. Eu fico, Senhor, é isso mesmo, executo. Comigo é assim. Eu lembro que a gente teve a mesma impressão naquele culto que eu falei para os homens levantarem as mãos do pastor, né? E eu lembro que Mateus, ele estava com alguma impressão a respeito disso, mas ele não sabia como era para se mover. Enquanto ele ainda estava cogitando como é que ia ser, eu já estava executando. Aí, por aqui, que eu sou assim. Eu já vou executando. Então, nem se assuste. Eu executo. Eu não fico conjecturando muito, não dá tempo. Eu vou agir com precisão. Eu lembro que a gente estava orando outro dia desse lá em casa pelo pastor. Eu disse que eu não sentia nada, eu não sinto nada. Eu tive uma impressão de que eu tinha que orar por ele e meter a mão nos peitos dele. Eu comecei a orar, a fazer desse jeito. E aí quando eu comecei a fazer desse jeito, uma mão na outra, né, veio como é que chama o bichinho lá que faz ressuscitação no povo, como é o nome? Eletrochoque, é? Desfibrilador. E aí eu fiquei. E a impressão veio, você vai meter a mão no peito dele. E eu não estava sentindo nada, gente. Eu digo a vocês, eu não sinto. Eu taquei a mão nos peitos, quem estava segurando ele era Mateus. Ele disse que sentiu realmente como um choque, Mateus disse, e passou para mim. Eu não senti nada, filho. Eu fui só o condutor. Então quem sentiu a carga foi eles. Eu saí ilesa, não senti foi nada. Né? A primeira descarga dele do pastor, ele fez, ai! Ele sentiu mesmo, meu. O negócio foi de verdade. Foi de verdade. E aí eu tinha que dar outro choque e eu fiquei com medo, que ele fazia, ai. Eu fiquei até com medo. Opa. Mas ele sentiu realmente o choque. Eu não senti nada. Às vezes acontece de eu sentir formigamento. Mas é raro. E às vezes de eu tocar em vocês e sentir minha mão aquecer. Mas isso não é regra também. Às vezes eu não estou sentindo nada. Amém? Ele sentia. Até se a mão tivesse... A minha mão não estava pegando fogo, mas ele sentia como fogo. Né? Amém. É Deus. Eu sei que eu não tenho nada a ver com isso. Ele sente logo, né, a quintura. Amém, querido? Você está entendendo? Então, nós precisamos entender a nossa funcionalidade no corpo, para o crescimento do reino.
Seja você alguém que contribui para a unidade. Não escolha de quem você vai receber, mas entenda que Deus pode usar tanto o eloquente, quanto mais limitado, mais tímido, Ele vai usar. Amém. Então não fique querendo escolher de quem vai vir. Sabe? Receba. Não fique escolhendo, entenda. Cada um tem uma participação, tem uma função no corpo. E é exatamente esse funcionamento que faz com que haja uma contribuição. Então discirna, entenda isso. E isso vai te impulsionar, vai te fazer crescer. Não resista aos pequenos. Eu fiz essa oração para mim mesma. Eu disse, Pai, eu não quero nunca mais resistir a ninguém. Eu quero receber, Senhor, tanto do grande quanto do pequeno. Tanto daquele que é inteligente, que é letrado, como até um analfabeto. Por que não? Qual o problema? Deus, Ele usa quem Ele quer. Sim. Às vezes é mais impactante receber de um pequeno do que às vezes daquele que já está perto de você, você já está acostumado no convívio. Às vezes é um pequenininho que aparentemente você não dá nada por ele e ele te surpreende. Amém? Aleluia. Tem uns na igreja que só faz rir e chorar. A função dele é aquela mesmo. Só faz rir e chorar. Tem uns que vão trazer palavra, tem uns que vão vir com ousadia. E todos têm a participação no corpo. Amém? Aleluia. Deixa eu orar com você, encerrando. Entenda a sua identidade nele. Não fique com ciúme, nem inseguro. Mas flua naquilo que o Senhor te chamou. Flua, flua, flua. Amém? Aleluia. Pai, nós te damos graças pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós queremos crescer no entendimento de quem nós somos em Ti. A nossa principal função é sermos filhos. Filhos seguros da Tua paternidade. Filhos seguros do Teu amor. Filhos que não se comparam. Filhos que não ficam com ciúmes. Filhos que não cobram do Senhor, mas entendem que o Senhor é bom. Entende a sua paternidade, a sua justiça, a sua misericórdia que se renova a cada manhã, a sua compaixão, a sua graça que nos alcançou. Nós queremos nos mover nesse entendimento, Senhor, como um corpo que é ajustado, contribui para o crescimento, para a manifestação do Teu reino. Queremos ser simples como o Senhor é simples. Queremos ser precisos de acordo com a Tua precisão, Pai. Não queremos ser justiceiros, nem julgar o nosso próximo, mas queremos ser a extensão do Teu amor, a extensão do Teu propósito na vida das pessoas, Pai. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos e entendemos, não somos escravos e nem queremos ter o coração de escravos. Nem queremos ser filhos ingratos, mas filhos que reconhecem a Tua bondade, a Tua paternidade, que rendem ações de graças por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Oh, Jesus. És o mar sem fim. Oh, Jesus. Tu és um oceano infinito. És um mar sem fim. Oh, Jesus. Não há fim no Teu amor, que Tu tens por mim. Não há fim, não há fim.
tens por mim, oh Jesus. Meu coração queima por ti, oh, meu coração queima por ti. Nosso coração, Senhor, meu coração queima por ti, meu coração queima, oh Jesus, tu és um oceano infinito, és um mar sem fim, oh Jesus, tu és um oceano infinito, és um mar sem fim, tu és um oceano, oh, e o seu amor nos alcançou, és um mar sem fim, e não há fim no seu amor, oh, que tu tens por mim, não há fim, não há fim, e não há fim no seu amor, Deus, que tu tens por mim, não há fim, oh, e não há fim no seu amor, aleluia, que tu tens por mim, oh, e não há fim no seu amor, que tu tens por mim, la, 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 meu coração queima por ti, sim, meu coração queima, oh Jesus, diga isso a Ele. Meu coração queima por ti, meu coração queima, oh aleluia, nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos, Abba, Abba. Obrigada porque nós podemos nos aproximar confiadamente. Dizer Paizinho. Oh, Pai, é um relacionamento onde há confiança, Pai, onde podemos nos aproximar confiadamente. O desejo do teu coração sempre foi esse, desde o início.
Filhos muito bem definidos no seu caráter, na sua identidade, porque o Senhor é um Deus que compartilha conosco do seu caráter, a sua identidade implantada em nós, Senhor. A tua palavra diz que o segredo da glória é Cristo em nós. A esperança da glória é Cristo em nós. Oh, a palavra diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos. Filhos que estão seguros na sua identidade, filhos que manifestam o reino aonde quer que estejam. Oh, filhos que não se intimidam nem se comparam, mas entendem o seu chamado. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Queremos sair daqui hoje à noite com esse entendimento, com essa confiança, Pai. Aleluia. Filhos que entendem a tua paternidade, filhos que entendem o lugar em ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia.